Queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a segunda parte do vídeo. Nós estamos falando sobre os 3 campos de batalha, das batalhas espirituais. E o primeiro tópico nós já vimos, que é a vida pessoal. Esse tópico que nós iremos falar agora é na igreja. Vem comigo? Todas as pessoas que estão frequentando as igrejas não são nossos inimigos. Nós precisamos aprender a guerrear contra a ilusão e a disputa, os medos, a inveja mandados do inferno para nos dividir. Se Jesus orou por nossa unidade, precisamos reconhecer que Satanás está continuamente lutando contra ela. O diabo sabe que nos tornamos um em Cristo, um com os outros, é só uma questão de tempo para a igreja edificada em Cristo avançar e destruir o império do inferno. Quais são as estratégias usadas por Satanás para a igreja? A Igreja de Cristo é formada por pecadores que creram em Jesus como Salvador pessoal e se arrependeram dos pecados. Entretanto, ainda enfrentam lutas contra a velha natureza pecaminosa. Por isso, uma das tarefas da igreja é lidar com desvios e cuidar para que o rebanho permaneça saudável e protegido de ataques internos e externos. Quais são os primeiros meios? Mundanismo. Em 1 João 2, do 15 ao 17 está escrito: Não ame o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundanismo na igreja atual. Todos nós vivemos um sistema de valores contrários a Deus no mundo. E esses valores, quando entram para dentro da igreja, acaba trazendo a concupiscência do mundo. Então, o mundanismo na igreja é o modo como que ela age e acomoda-se aos padrões do mundo, pervertendo os ensinos bíblicos, abandonando-se o que é santo e ficando de uma forma até hostil à santidade. A busca, da santificação, a consagração, todas essas coisas, a pessoa se torna hostil. De repente, a santidade do espírito, alma e corpo não tem mais tanta importância. Assim dizem os mundanistas. O que importa na pessoa é o coração. Vocês lembram dessa frase? Muitos se declaram cristãos, mas não são de Cristo, não estão em Cristo. Está lá em Mateus 7, do 21 ao 23, e Filipenses 3, do 18 ao 19. A maior marca de um falso profeta é que ele só fala o que você quer ouvir. E nem sempre. O profeta às vezes traz palavras duras, traz palavra bíblica, traz exortação, traz lamentação, chorando pelo povo que está em pecado. Não é só, revelar o CPF, revelar o nome de uma mãe, revelar um carro, que vai ganhar. Todas essas coisas aí são tudo malignas. O mundanismo torce a verdade de Deus e busca tornar a igreja uma instituição corrompida e secularizada. O que o crente moderno faz? Ele adere ao modismo e à sensualidade visual. É aproveitador, um dos males da cultura brasileira, age por egoísmo e interesse, não se preocupa com a vida interior devota a Deus, mas com um embelezamento artificial exterior, gosta de ouvir músicas mundanas, veste-se sem pudor, tem a língua afiada para proferir torpezas, piadas sujas ou para exigir direitos. A liturgia moderna sacraliza danças coreográficas e sensuais dentro da igreja. Muitos adotam os costumes e modos de viver do mundo em todas as suas esferas, na família, no emprego, na escola, no lazer e em outras várias atividades e ações. O que isso traz? Infidelidade conjugal. Temos de fugir da infidelidade. 1 Coríntios 6,18. O começo pode ser um olhar, uma conversa, levando em seguida a consumação do pecado. Para evitar a infidelidade conjugal, os cônjuges podem adotar medidas simples, mas eficazes, sempre com a graça de Deus. Então aqui, quando nós falamos de infidelidade, nós não estamos falando só do matrimônio. Nós estamos falando em ser infiéis com Deus. Deixarmos de seguir a Deus, de estar em obediência e praticar a palavra dele para seguir os nossos próprios desejos. Aqui existe também essa infidelidade que é muito importante de nós falarmos. A tecnologia como um instrumento do mal. Todos nós sabemos que a televisão, a internet, são todas as formas traiçoeiras que o diabo tem para contaminar as nossas vidas. A igreja do Senhor Jesus precisa, no poder do Espírito Santo, reagir de forma adequada e evitar essa situação pecaminosa por meio das comunicações em massa. Se nós não reagirmos, a família cristã sofrerá pesadas consequências. A inversão de valores. A família está sendo destruída por novelas iníquas, escritores, produzida por pessoas que estão distantes de Deus e que por muitas vezes zombam da palavra de Deus. Isaías 5:20. A palavra de Deus nos exorta, em Romanos 12:2, a não nos conformarmos com o mundo, mas a renovarmos a nossa mente. Todavia tem acontecido exatamente o contrário. Eventos de igreja que mais parecem baladas, cultos, onde o pastor parece mais um palestrante motivacional, ou que dizer dos coaches, que precisa motivar a plateia ao invés de pregar a mensagem bíblica. Eu nunca li isso na Bíblia, mas eu já vi em algumas igrejas. Tira o pé do chão. Coincidência? Ou, Faça seu investimento aqui mesmo, aplique o dinheiro e garanto que você não vai se arrepender. Parece propaganda de banco privado. Sonhe com seu BMW, tá na hora de trocar de carro. Parece aquela revenda de veículos que um vendedor que tá precisando bater as metas. Você nasceu para ser um grande líder, é muito comunicativo e carismático. O chavão, de representantes de empresas, Rinodê, Herbalife, nada contra essas empresas. Mas a igreja, ela não é a mesma coisa que o mundo. Não dá para puxar o padrão. Não dá para trazer o mundanismo para dentro da igreja e falar que isso é normal. Que galera animada. Olha só, uma pessoa começa, parece uma palestra motivacional. Quando nós, ouvimos alguns palestrantes, eles começam assim mesmo. Levanta as duas mãos e começa a balançar. Olha, parece a ginástica aeróbica, que às vezes você faz numa empresa ou dentro da própria academia, Que tal uma salva de palmas para o pré-eleitor? Auditório animado? Não é o preletor, não é o pastor, não é o bispo, não é o papa. A salva de palmas aqui seria para Jesus, nosso grande pastor. Sábado terá festa fantasia na mocidade. Ao invés de cristianismo, aqui temos o mundanismo puro e simples. Cuidado com as fantasias. Esse cantor tem talento, é profissional, vai longe. Show de calouro gospel?
Semana que vem teremos shows com cantor X na igreja, ingressos 40. Comércio gospel? Quais as consequências do mundanismo na igreja? A perda de identidade, valores e virtudes do crente. Hoje em dia, em muitos casos, já não se pode diferenciar os cristãos dos não cristãos. Valorização da forma ao invés do conteúdo. O cristão, ele precisa ser camaleão, adaptar-se em todo lugar, na igreja com as coisas da igreja e no mundo com as coisas do mundo. Mas aonde está a situação de buscar essas almas? Nós seremos mandados como ovelhas em meio aos lobos, mas nós não podemos se tornar um camaleão e se nós estamos na balada, nós iremos fazer o que está lá na balada. Se nós estamos dentro da igreja, aí nós entoamos hinos, lemos a Bíblia e quando nós vamos para a empresa, nós, preparamos uma outra situação ali. Então, é muito complicado essa forma secular de pensar. A influência do mundanismo resulta em enfraquecimento e na estagnação da igreja. A igreja torna-se uma mera organização eclesiástica sem vida e sem poder do Espírito Santo. Partido e divisões. 1 Coríntios 1, do 10 ao 12. Aqui é muito importante porque nós falamos do apóstolo Paulo. Ele vem trazendo a respeito de Apolo, Paulo e Cefas. Ele conceitua a respeito da situação de que Cristo é a cabeça da igreja. Eu sou de Paulo. O apóstolo foi o fundador da igreja em Corinto, Atos 18, do 8 ao 11. Esse partido, composto principalmente por gentios, era o grupo dos fundadores. Esse grupo era formado pelos que se converteram através da pregação de Paulo, o apóstolo dos gentios, em Romanos 11, 13. Paulo jamais incentivou qualquer divisão, pelo contrário, ensinava os crentes a amarem a todos e respeitarem a consciência dos mais fracos. Está lá em 1 Coríntios 8, do 10 ao 13. Os partidos de Apolo. Eu sou de Apolo. Apolo era um servo de Deus, eloquente e poderoso nas Escrituras. Atos 18, do 24 ao 28. Ele ministrou na cidade de Corinto depois que o partido de Paulo foi para a Síria. Atos 18, 18. O grupo de Apolo era formado pelos crentes elitistas, intelectuais, filósofos e sábios de Corinto. Embora um partido se formasse em torno de seu nome, Apolo não apoiava qualquer facção na igreja local. O partido de Cefas. Cefas era o nome de Pedro no aramaico, João 1,42. Não há lugar de registro de que esse apóstolo tenha ido a Corinto, mas seu renome como um dos 3 discípulos mais chegados a Cristo, em Mateus 17,1 e Marcos 5,37. O partido de Cefas, o qual deu muito trabalho a Paulo, era composto por judeus legalistas. O partido de Cristo. Eu sou de Cristo. Esse grupo da igreja era exclusivista. Ele se considerava o único partido legítimo. Não se submetia a nenhum pastor humano, somente a Cristo servia. Era sem dúvida o mais nocivo dos divididos. Contudo, essas facções estavam cometendo um grave pecado contra a unidade do corpo de Cristo, a igreja. Estratégias usadas por Satanás na batalha contra a igreja. Mundanismo. 1 João 2, do 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que é do mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e as suas cobiças passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Segundo, contenda entre irmãos. Provérbios 6, 16. Semear contenda é a atitude de falar ou fazer coisas que colocarão os irmãos um contra os outros. O que semeia contenda entre irmãos aparece no texto bíblico como o pior de todos. Os semeadores de contenda desunem famílias, promovem intrigas, criam mal-estar e desavenças entre irmãos e na igreja. É um verdadeiro agente de Satanás no meio dos cristãos. Satanás quer fazer com que os irmãos se estranhem uns com os outros, causando divisão. 1 Coríntios 1, do 10 ao 12. Então, nós precisamos cuidar com todo tipo de divisão. Coisas que são divisões não é do Espírito Santo. É homem, carne, é orgulho de coração, é dureza de coração e precisa de cura. Precisa de Cristo. Precisa do Espírito Santo e os frutos do Espírito. Tolerância contra o pecado. Está lá em Apocalipse 2, 20. Um dos grandes perigos para aqueles que vivem o cristianismo autêntico e bíblico é se conformar e tolerar erros e pecados de membros e ministros. Creio também que a tolerância a erros doutrinários são tão prejudiciais à Igreja do Senhor que igualmente merecem repreensão e uma severa atitude por parte da liderança. Infelizmente, existem também em nosso tempo igrejas que toleram toda sorte de imoralidade de seus membros e até os seus ministros. Pecado como adultérios, fornicações, pedofilias, homossexualismo são alguns exemplos dessa permissividade religiosa que cercam o meio cristão. Além deles, temos visto o crescimento das chamadas igrejas inclusivas, que sob a bandeira do amor, livre e sem discriminação, leva com eles milhões de pessoas carregadas de pecados imorais que sofrem, além da prisão do pecado, a prisão da religiosidade mentirosa. A igreja de Tiatira, em Apocalipse, fala de 2 ações importantes: a repreensão por parte dos líderes e da igreja, e o arrependimento por quem comete tais abominações. Está lá em Apocalipse 2, 22. Que é um ponto tão importante para nós refletirmos. Insubmissão à liderança, em Números 16. O que aconteceu nesse momento? Essa foi uma rebelião promovida por um levita, Corá, bisneto de Levi e primo de Moisés. Ele, sem dúvida, tinha muita influência e autoridade, pois conseguiu reunir atrás de si 250 homens de renome, líderes do povo. As causas da rebelião. Uma visão equivocada, está lá em Números 16, 3. O que alegavam era mentira, sem qualquer fundamento. Moisés não estava assumindo a liderança por vontade própria. Está lá em Êxodo 3,
do 10 ao 11 e 4:10. Ele relutou bastante antes de aceitar a missão que o Senhor lhe confiara, e Arão foi também nomeado pelo Senhor porque Moisés queria alguém que o ajudasse. Ambição pelo poder, o que leva, a essas rebeliões? Números 16:3. A alegação e acusação dos rebeldes era a suposta usurpação do poder por parte de Moisés e Arão. É espantoso verificar que mesmo depois de tantas manifestações milagrosas e incontestáveis do poder de Deus pela intermediação de Moisés, pragas, mar abrindo, essa gente pudesse ainda questionar a liderança e a autoridade de Moisés e Arão. O ser humano, inclusive o cristão, precisa entender que não importa se o líder é de perto ou é de longe. O que realmente importa é se ele é designado pelo soberano Senhor dos céus e da terra para exercer aquela liderança. Isso é o ponto principal, a ambição pelo sacerdócio. Quando Deus separou a tribo de Levi das demais tribos de Israel, ele fez essa escolha. E ele disse que qualquer pessoa que se aproximasse morreria, porque somente os levitas iam atuando no templo. E ali nas passagens bíblicas, Números 35:2 e Números 3:10 fala muito acerca disso. A igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem sua função. É o próprio Senhor que vocaciona, chama e elege aqueles que devem ser reconhecidos como líderes do rebanho. É danoso para o corpo de Cristo quando alguém ambiciona posições e cargos para os quais o Senhor não o designou, ou quando queremos impor pela força aqueles que o Senhor não escolheu para determinada missão. Cada um tem uma missão importante e específica a realizar no reino de Deus e deve se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Aqui é muito importante porque não é os nossos desejos, não são as nossas indicações, é a indicação do Espírito Santo, é uma escolha do próprio Deus, vocacionando e direcionando cada pessoa. Quais são as consequências da rebelião? O primeiro castigo, Corá, Datã e Abirão, está lá em Números 16:31. A terra se abriu e engoliu os 3 líderes, seus homens e seus bens, e o povo fugiu. Em Números 26:11 há o seguinte registro: mas os filhos de Coré não morreram. Segundo castigo, aos 250 príncipes da congregação, 16:35. O fogo procedente do Senhor consumiu os 250 homens que se apresentaram diante do Senhor com fogo estranho. Terceiro castigo, aos 14.700 murmuradores da congregação, Números 16, do 41 a 50. Como se as tragédias ocorridas não fossem o suficiente para convencer aquela congregação também rebelde, eles tiveram a ousadia de murmurar contra Moisés e Arão, culpando-os da tamanha matança. Mais uma vez a ira divina se manifesta, agora pela 4ª vez, em Números 16, 45, para exterminar toda a congregação. A praga dizimou 14.700 murmuradores. Não fora a expiação do povo, providenciada por Arão sobre a ordem de Moisés, toda a congregação teria sido dizimada. De tudo o que foi exposto anteriormente, fica claro o alto preço que é pago pelos rebeldes e seus seguidores. Amém? Graça e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo que vive.